Bom, pessoal, então a partir de agora eu vou mostrar para vocês como armazenar dados permanentes no aplicativo, tá? Até agora toda variável que a gente criou, se você fechar a aplicação, suspender a aplicação e abrir ela de novo, você vai ver que a variável ela vai retornar, né? Ele vai criar de novo e vai inserir o conteúdo nela de novo. O que a gente pode fazer é armazenar os dados para eles ficarem lá, e se o aplicativo for fechado, suspenso, a gente recuperar esses arquivos ali que estão salvos, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é criar um banco de dados para salvar esses arquivos. Existem aqui duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é o Shared Preferences, que eu vou mostrar agora, e depois eu mostro para vocês como estruturar um banquinho lá no SQLite, que é para a gente salvar uma massa de dados maiores, né? Por enquanto o Shared Preference a gente usa para armazenar poucos dados, tá ligado? Eu não digo pouco, mas não uma estrutura não muito complexa de dados, tá legal? O Shared Preferences, cada aplicativo que você tem instalado no seu Android tem um arquivinho desse para ele, né, individual, e ele é como se fosse um arquivo padrão, onde você pode colocar dados e resgatar dados deles, tá? Então, basicamente você tem que criar um objeto Shared Preferences e inicializar ele aqui. Então, com essa linha aqui, ele obteve esse arquivo padrão, né, o Shared Preferences, e o comando edit abre esse arquivo para que a gente possa inserir conteúdo nesse arquivo. Então, eu vou falar assim, editor.put. Aí você tem aqui o put e os tipos de dados, né? Então eu vou colocar aqui um put string, por exemplo. Para inserir, né? Finalizar aqui essa inserção dos dados aqui, tá? Quando eu executar a aplicação, eu não vou ver nada, na verdade. Eu só preciso ver ela abrindo aqui para... Beleza, ele abriu a aplicação e não fez nada. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fechar a aplicação. Vamos suspender ela completamente aqui, ó. Vou dar um clear all. Ele fechou todas as aplicações do celular. Então, teoricamente, eu teria que perder isso daqui, né? No caso, eu vou comentar essas linhas, tá? Eu por enquanto só vou obter o Preference Manager, Default Preference, e eu vou falar assim, Shared Preferences, estado, tá legal? Então, quando eu executar de novo a aplicação, deixa eu chamar aqui o logcat. Vou apagar tudo que tinha aqui, eu já tinha feito um testezinho antes. Então eu vou executar aqui novamente a aplicação. Quando ela for executada aqui, então, tá legal? Ó, mesmo tendo sido suspendido anteriormente, ele resgatou esses dados aqui para mim. Beleza, pessoal? Então com isso dá para perceber, né? Dá para você criar uma lista de dados, né? Mas você não vai conseguir estruturar um grande formato, uma estrutura, um objeto de dados muito grande, né? Porque você vai ter que inserir um por um, né? E isso aqui não está estruturado para isso. E para isso existe o SQLite, né? A gente consegue criar tabelas lá e obter, ordenar essas tabelas e obter os dados pelos campos, né? Isso daqui, pessoal, o Shared Preference a gente usa para armazenar um volume menor de dados, tá? Se você quiser fazer uma pontuação para o seu game, se quiser salvar algumas preferências do usuário, de cor, o nome do usuário, quando a primeira vez que ele abre a aplicação ele pede o nome, você pode gravar isso aqui, entendeu? Dá para se usar também o Shared Preferences
se você precisar durante a sua aplicação, por exemplo, de uma variável global, né? Eu quero manipular uma variável nessa classe, mas eu preciso acessar em determinado momento ela de outro lugar, de outro bloco, de repente. Então, a gente pode usar o Shared Preference como uma forma de trabalhar com variáveis globais aqui dentro da aplicação também, mas lembra que ela é só um pouquinho diferente de trabalhar, né? Tem que chamar, inserir o campo, fechar e na hora de resgatar, chamar o Shared Preference e resgatar o campo pelo nome. Tá legal? Então vamos entender também um pouquinho sobre o SQL, a estrutura do SQL, e a partir do próximo vídeo, então, eu mostro como a gente pode usar ele para gravar esses dados na aplicação. Tá legal? Até a próxima, então, pessoal. Valeu! Vamos agora aprender a trabalhar com o SQLite. O SQLite é um banco de dados. O banco de dados, caso vocês não saibam, ele é como se fosse uma tabela, ele é uma estrutura de dados onde você pode ter linhas e colunas, tá legal? Então, se você quiser criar um objeto mais complexo, por exemplo, vamos pensar no cadastro de uma pessoa, por exemplo, você pode ter vários campos lá, nome, idade, endereço, telefone, e o banco ele permite você organizar esses dados e resgatar esses dados, né, obter esses dados de forma ordenada depois, tá legal? Ele é um arquivo que você vai juntar lá um monte de dados e fazer requisições. Eu quero tal objeto que tenha o nome com tal conteúdo, ou quero todos os objetos com o endereço tal, né? Então você consegue depois fazer requisições no seu banco ordenadamente, tá legal? Então o SQLite ele vai servir para a gente salvar um grande volume de dados na nossa aplicação. Mais adiante no curso aí, a gente vai ver alguns aplicativos aí como uma lista de tarefas, uma agenda, um player de vídeos para salvar os favoritos, e todas essas aplicações a gente vai precisar estar gravando e resgatando informações do banco, tá legal? Então aqui eu vou dar uma primeira introdução aí para vocês de como que usa o SQLite e depois eu vou mostrar aí umas boas maneiras aí de trabalhar com ele, tá legal? Antes de partir para as nossas aplicações. Então, o SQLite é esse objeto aqui, ó, SQLite Database. E falar assim, Open or Create Database. E eu vou dar um nome aqui para esse database, meu banco. Preciso selecionar o modo dele, eu vou usar o modo privado, para que ele não seja acessado por outros aplicativos, né? E um argumento aqui, nulo, que a gente não vai precisar. O primeiro passo é a gente criar o banco. Então a gente tem que falar aqui, ó, SQLite Database, .exec.sql. O exec.sql, como o próprio nome já diz, vai executar um comando da linguagem SQL e aqui dentro você vai precisar passar um string, que na verdade é o comando do SQL, é a query do SQL para fazer alguma coisa. A primeira query que a gente vai passar aqui, então, entre aspas, tudo com letra maiúscula, eu vou falar assim, ó, create table. Então, espaço, o nome da tabela. E aí eu vou declarar entre parênteses aqui os campos que essa tabela vai ter. Então os campos na verdade vai ser nome. O tipo dessa variável vai ser um string, na verdade uma cadeia de caracteres. Então a gente fala que é um varchar. Lembrando que isso aqui é outra linguagem, é outra sintaxe, tá? Por isso que ele até coloriu diferente aqui. O Android Studio coloriu diferente isso aqui pra gente, né? A segunda variável que eu vou passar aqui vai ser idade, que vai ser um int, né? No caso aqui o int você precisa falar quantos campos ele vai ter.
Então, entre parênteses, eu vou colocar 3, porque é no máximo 3 campos que você vai precisar para esse valor. Então, eu vou criar a tabela que vai chamar cadastro, o campo nome, o campo idade. E uma vez criado, você precisa adicionar valores nessa tabela, né? Então a gente vai usar aqui um SQLite Database, exec SQL, e vamos usar um outro comando de SQL que é para inserir o dado, né, na tabela, né? Então a gente usa aqui o insert into cadastro, que é o nome da tabela, os campos que você quer inserir, no caso é nome e idade, e os valores, também entre parênteses. O nome ele é um campo de string, né? O string aqui você tem que colocar entre aspas simples, tá? Então eu vou colocar aqui Tito Petri. Tá? Coloquei o nome aqui, 3 personagens aqui, para a gente entender como a gente lê o banco, né? Como a gente obtém esse banco. Para obter o banco, a gente precisa de um objeto que se chama cursor. Tá, ok? O cursor é um ponteirinho que vai passando de item por item na lista e mostrando o valor para a gente. Tá? Então, no caso, eu vou criar aqui um objeto cursor que vai receber o SQLite Database .howQuery, e aí você vai passar uma requisição para esse banco, tá legal? Então o howQuery ele vai passar de item em item e vai trazer, né, esses valores aí para mim. Então essa query aqui, ela também é um string, vou colocar entre aspas aqui, e aí eu vou usar aqui select nome, idade, from, o nome da lista, cadastro. E aí tem um segundo parâmetro aqui, que eu vou jogar um nulo para ele, dos argumentos. Tá legal? Então, esse aqui é o objeto cursor. Agora a gente só precisa mandar o cursor exibir o que ele está vendo ali. Então, esse cursor aqui, ele está indo linha por linha no meu banco, tá? E está obtendo a linha inteira já, o nome e a idade, né? A gente precisa saber que coluna que é o nome, que coluna que é a idade. Então, para isso a gente usa 2 números inteiros aqui. Eu vou colocar aqui índice nome, que vai receber aqui quem? Cursor.getColumnIndex. Esse comandinho aqui, getColumnIndex, ele de acordo com o nome da coluna, ele te dá o índice, o número da coluna ali. Então, um vai ser o nome, e o outro, mesma coisa, ó, índice idade. Tá legal? Então, que ele está reclamando. Na verdade eu esqueci do igual aqui só. Isso ele não está inicializado. Legal. Então, a gente já tem aqui os itens inseridos na minha tabela, o cursor, que vai percorrer, vai trazer nome e idade de todo mundo. A gente precisa saber quem é a coluna idade, quem é a coluna nome. Aí sim, beleza, aí você fala cursor.move to first, né? Vai lá para a primeira coluna, vai lá para o 0, né? E aí começa a exibir para mim o valor. Então você pode usar aqui um while, cursor não estiver vazio, aí você exibe para a gente o resultado
Vamos usar aqui um log mesmo. E eu vou falar assim, que a minha mensagem vai ser cursor.getString na posição índice nome, né? Legal. Mesma coisa você vai fazer para obter o índice idade. E eu que esqueci, durante essa execução aqui, você tem que andar o ponteiro para frente, tá? Cursor.move to next. Você que tem que andar ele na mão aí para ele exibir o resultado, tá? Mas é sempre recomendado que você utilize esses comandos, né, de criar o banco, verificar se ele existe, sempre dentro de uma estrutura try, tá? O try ele evita alguns erros. Então essa aqui é a estrutura try. Então, na verdade, essa foi a primeira vez que eu presenciei isso, dele passar reto no loop do cursor, né? Mas eu testei aqui agora e percebi que isso aqui é o que estava faltando. Então ele vai dar um try, ele vai executar isso daqui. Se der algum erro, ele passa reto. E aqui, se der algum erro, ele imprime o erro, tá? Se executar dessa maneira aqui, vocês vão ver que... Deixa eu limpar o meu log aqui. Deixa eu executar. Limpar o meu log. Deixar aqui o filtro ligado ao meu log. Percebe que dessa maneira aqui ele, sem nenhum problema, foi lá, criou o banco, inseriu os itens na lista que eu queria e depois fez o loop para resgatar o valor dos dados aqui, tá legal? Ele está com muitos itens aqui, né, porque eu executei a aplicação algumas vezes e aí cada vez que ele executou ele está inserindo item no meu banco aqui. Tá legal? Então só não esqueçam de executar isso tudo dentro de uma estrutura try-catch, tá? Por enquanto eu quero só mostrar para vocês os comandos básicos aí para criar o banco, criar a tabela, para a gente estruturar melhor isso na nossa aplicação, tá? Mas basicamente é isso aqui: criar o banco, criar a tabela do SQL, inserir os campos e aí depois, para obter os dados do campo, seria criar o cursor e fazer o loop nos itens aqui para obter os itens, né? Isso tudo dentro de um try e de um catch. Tá legal? Então a partir da próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente pode estruturar isso aqui melhor na nossa aplicação, porque pode ser que eventualmente você pegue um projeto na internet ou pegue um projeto de alguém que você não entenda como que ele estruturou o banco, né? Esses aqui são os comandos do banco, porém existem maneiras da gente criar classes e métodos para obter de forma mais simples, né, esses índices aqui, esses nomes das tabelas e enfim. A gente vai começar a ver, vai entender isso a partir da próxima aula, ok? Bom, pessoal, então, para auxiliar a criação desse banco, a estrutura dele, né, para a gente não precisar ficar lembrando as coisas durante o desenvolvimento da aplicação, existem um monte de boas práticas que a gente pode adotar para trabalhar com SQL aqui no Android Studio. E eu vou mostrar algumas delas para vocês aqui. Eu vou falar um pouco sobre elas antes da gente ir lá e fazer isso aí nos nossos apps, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui vocês vão ver que geralmente a galera cria uma nova pasta, aqui um novo resource, Android Resource Director, e coloca lá o nome de DB, né? Geralmente para guardar as informações do banco de dados, né? As classes pertinentes ao banco de dados. Eu não vou fazer isso aqui, não precisa, é só uma boa prática. Na verdade, não quer dizer que o banco de dados precisa estar
dentro de uma pasta chamada DB, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser criar uma nova classe, e essa classe ela vai ter todas as configurações da minha tabela. Geralmente a galera chama de task contract essa tabela, tá? O contrato da tabela seria a formatação e a configuração da tabela que vai existir nessa classe, né? No caso aqui eu vou colocar tabela config, tá legal? Para a gente lembrar que é o arquivo das configurações da minha tabela, tá? Então, o tabela config vai ter tudo dentro, é uma classe que vai ter todas as informações da minha tabela dentro dela, e o que a gente vai ter aqui, na verdade, eu vou declarar alguns atributos estáticos, então vai ser estático, final. O primeiro atributo vai ser o nome da tabela, então eu vou declarar com letra maiúscula para a gente saber que é um valor estático, né? É constante, né? O nome da minha tabela, geralmente, pessoal, a gente por boas práticas também não precisa ter, você pode colocar o nome que você quiser nesse cara, mas a gente usa o nosso domínio reverso, né? No meu caso, com.titopetri. O nome do meu aplicativo, porque se você usar um domínio reverso do seu site, não vai ter duas aplicações com o mesmo nome, né? Acaba virando um nome único, né, para isso. No caso, eu vou usar o nome aqui Geek Videos, que vai ser o nome do próximo aplicativo que eu vou desenvolver, né? Não é o próximo aplicativo do curso, mas é o que eu vou estar fazendo futuramente. Então, isso aqui é um nome único aí para a nossa tabela, tá? Perceba que essa classe ela só vai me devolver um string com esse nome quando eu precisar, entendeu? Para eu não precisar ficar lembrando isso aqui, tá? A gente pode também ter um public static final int. Esse cara aqui eu vou chamar ele de versão, é a versão da tabela, versão 1. E mais um string aqui. Esse cara aqui vai ser o nome da minha tabela mesmo. Ó, eu vou colocar tabela e eu vou chamar de tabela em minúsculo. Tá legal? Esse nome aqui, eu falei errado, na verdade, ele é o nome do banco, né? Esse aqui vai ser o nome da tabela que está dentro do banco, porque você pode ter várias tabelas num banco, tá legal? Então, 3 valorzinhos aqui, que essa classe vai me devolver quando eu precisar, tá legal? Então, de qualquer lugar, se eu vier aqui e falar assim, ó, tabela config ponto tabela, ponto nome, a gente já tem esse valor aí, tá legal? Então, aqui o que eu vou precisar vai ser de uma classe, que eu vou chamar ela de columns, e essa classe ela vai me devolver os valores dos itens da minha tabela, tá legal? Então, no caso aqui, eu quero só 2 itens, que eu também vou colocar em maiúsculo, que vai ser o nome, que o valor vai ser nome. Como eu tinha feito antes, né? Idade. Ok? Então, na hora de eu chamar uma coluna da minha tabela, eu vou chamar tabela config.columns.nome ou idade. Tá legal? Por aqui você pode estruturar. Se você quiser outros campos, você poderia inserir dentro dessa estrutura aqui. Tá legal? Isso tudo aqui, basicamente, pessoal, é para quando eu chegar aqui e chamar tabela config, ponto, colunas, por exemplo, ponto, idade, nome. Então você tem a estrutura da sua tabela toda dentro de uma classe, tá legal? Que aí você pode utilizar essa classe aqui de qualquer lugar da aplicação que você estiver rodando aí. Então, essa classe aqui que eu chamei de tabela config, geralmente a galera chama de task contract, tá? Então, se você abrir aí um projeto do Android, se você quiser analisar o banco, você vai ver que o contract seria uma estrutura parecida com essa daqui, que vai só definir
nome e os campos que vai ter na tabela, o nome do banco, o nome da tabela que a gente vai usar, ou das tabelas, né? E beleza, o próximo passo é criar o objeto que vai devolver o nosso banco de dados, na verdade, o objeto em si do SQL, né? Então, vamos aí para a próxima aula. Bom, pessoal, então, o negócio aqui é que a gente anteriormente, né, esse código aqui eu nem vou precisar mais dele, só para não apagar, né, só para não... Eu vou deixar ele uma funçãozinha separada aqui, ó. Tá. Depois eu deixo para vocês esses códigos aí vocês se divertem, tá? Então, por enquanto, ó, não tenho nada, vamos até... Minha função aqui está vazia, nada vai acontecer. A gente até aqui, a única coisa que a gente fez foi estruturar a configuração da tabela, né? Os campos da tabela que a gente vai usar, que a gente vai ter, e o helper, criou a classe helper aqui, que é o objeto que a gente vai criar na hora que precisar criar uma tabela, tá? Ou acessar essa tabela, aliás, né? Então, pessoal, para a gente instanciar um objeto desse aqui, ó, tabela helper, eu vou chamar aqui de meu helper, eu vou criar um outro objeto que vai ser um SQLite database meu banco, tá legal? Então, esses dois objetos aqui, eu vou inicializar eles no método onCreate. Lembra que esse comando aqui, ó, você esquece ele, tá? Eu deixei ele aqui mais para vocês, eu deixei eles no código aqui, mais para vocês terem de referência, tá? Eu vou até tirar ele daqui, vou deixar ele fora da... Tá? Não tá valendo, tá? O que está valendo por enquanto é isso aqui, ó. Criei um novo objeto do tipo helper, um SQLite database, e aí a gente vai inicializar esses caras aqui, ó. Meu helper, new tabela helper, e para criar, na verdade, pessoal, a gente, para criar essa tabela aqui, você está vendo que ele precisa desses argumentos, né? Contexto, string, cursor factory e int. Só que a gente, na hora de criar aqui o método helper, tá vendo? A gente ignorou isso, tá? Porque eu quero que ele já puxe direto para você não precisar passar por parâmetro e setar ele aqui. Então, o argumento que ele vai receber aqui, ó, o construtor dele, eu vou deixar só o contexto, tá legal? E aí, do main active, a gente só passa o contexto mesmo. E aí, o banco, vamos inicializar o meu banco aqui, vai chamar meu helper, .getWritable ok? A partir disso aqui a gente já tem o banco aberto, a gente pode inserir os dados e obter os dados, né? Fazer o que a gente quiser com ele lá, tá legal? Então, vamos criar uma funçãozinha aqui, ó. Adiciona item. Eu vou disparar essa função daqui. Adicionar item, vai. Para adicionar um item, a gente precisa usar esse objeto aqui, ó, content values. E aí nesse values a gente consegue inserir, no caso eu quero inserir um campo nome e uma idade, né? Então eu vou falar aqui values.put, e aí você pode colocar os valores aqui, ó. Tá vendo, ó? Put string, string, boolean, integer. Então eu vou colocar aqui, a chave dele vai ser nome, né? No caso, eu não quero nome, eu quero, mais uma vez, né? Vamos acessar nossas constantes lá. Tabela config, ponto,
colunas, ponto nome, tá? Porque aí se você mudar alguma coisa lá na tabela, você já está alterando toda a estrutura do projeto, né? E aí o nome que eu quero inserir. E aí vamos usar aqui um values.put idade. E a gente vai inserir aqui um integer. Vamos pôr aqui. Tá legal? Então inserimos dois valores lá na nossa tabela. Antes de você começar a inserir os valores, é ideal que você use um clear para limpar esse cara aqui, caso ele tenha sido usado, né? E aí você fala meu banco.insert with on conflict, esse primeiro argumento aqui. Quem é a tabela config.tabela, o nome da tabela, né, em quem que você vai inserir. O segundo argumento aqui é um argumento nulo. O content values, que é no caso values. E tem um argumento de conflito aqui. Conflict ignore. Ó, database. Tá? Um argumento de, caso dê algum conflito de dados, ele tem alguns métodos ali, tá? Então com isso aqui a gente já inseriu os itens no nosso banco, tá legal? O que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é atualizar, na verdade não atualizar, né? Inserir os itens, a gente precisa ler esses itens, né? Vamos só executar aqui, vamos ver se ele está funcionando, se não está dando nenhum erro por enquanto aqui. Então, por enquanto, o que a gente fez foi estruturar o banco, né? Já em duas classes aqui. E aí, com isso, a gente criou aqui na main activity agora o helper e o banco. Inicializou eles dois aqui. Aqui não é new de novo, é new de nulo, né? Ok, de novo. Inicializou, então, o helper e o banco, né? E aí agora a gente está adicionando um item na tabela, tá legal? Eu só quero ver a aplicação rodando aqui para ver se não vai dar nenhum problema para a gente prosseguir. Create table, abriu parênteses, fechei parênteses uma vez só aqui. Então, mas está quase. Temos que ser pacientes e principalmente saber resolver os erros que o compilador aponta aí pra gente, tá? Por isso que muitas vezes eu rodo a aplicação com erro, pessoal, pra vocês verem que mesmo já tendo feito alguma vez ali, eu ainda dou uma errada, e é importante a gente saber achar o erro, tá? É importante saber levantar ali o simulador e ir atrás do erro para procurar, né? Porque quando você estiver fazendo uma aplicação para valer, aí você vai ter que estar em cima desse cara o tempo todo. Bom, até aqui então, galera, a única coisa que a gente fez foi inicializar, então, aqui na minha main activity, inicializar o nosso helper, o nosso banco, tá? E adicionar um item na nossa tabela. Vamos então a seguir aí entender como a gente obtém um item que já está, né? Como ler um item da tabela aí. Então, pessoal, antes de começar, deixa eu adicionar mais uns itens na lista aqui, ó. Vou adicionar um outro nome aqui. Executar de novo. Só vou adicionar mais uns dois nomes aqui, só para a gente conseguir ler esses dados aí, né? Então, legal, rodei mais uma vez e... mais uma vez. Tá legal. Então, eu vou ter uma outra função aqui, que vai ser a função para ler o banco. Legal? Beleza, ele adicionou mais um item. Agora a gente quer ler os itens que estão adicionados.
só para a gente ter uma prova aqui, ó, eu vou finalizar. Ó, vamos suspender todas as aplicações aqui. Legal, ele já está com 3 dados gravados. Então eu vou comentar esse item aqui. Vou adicionar um quarto aqui, vai. Então, próxima vez que ele executar, ele vai adicionar mais um item e depois ele vai ler o banco para mim. Ler o banco, na verdade, é fazer aquele loop lá com o cursor para ir item por item lendo, né? Eu só vou mostrar aqui para vocês como a gente pode estruturar isso daí. Então, a gente tem que criar um novo objeto cursor que vai receber aqui, ó, meu banco.query. E aí, como vai ser a query que a gente quer obter desse banco? Para essa query a gente precisa passar alguns argumentos. O primeiro é o nome da tabela, então a gente usa lá tabela config, ponto, tabela, vírgula, e eu vou passar os argumentos aqui. O próximo argumento é a cadeia de dados, né, que ele vai trazer. Então eu vou declarar aqui um new string array, e aí abre e fecha aqui as chaves, e dentro dessa chave, quem que ele vai trazer? O array, na verdade, vai ser 2 itens aqui, ó, vai ser o tabela config, ponto, coluna, ponto, nome. Idade, tá legal? Então, eu vou abrir a tabela, eu quero esses dois, quero um array de string aqui com os índices que eu quero obter da tabela. E aí, depois dessa chave aqui, ó, você vai dar um vírgula e vai passar 5 argumentos nulos aqui. Aí. Ó, string selection, selection arg, string group, todos esses aqui podem ser nulo, tá legal? Então eu vou ter 1, 2, 4, 5 argumentos aqui, tá legal? Então, essa aqui é a nossa query. Nome da tabela, a lista de índices e 5 nulos na sequência. Isso daqui é o que o meu cursor vai ter. Agora a gente precisa fazer esse cursor percorrer item por item para trazer os nossos valores, né? Então a gente usa lá um if cursor diferente de nulo. Movi para a primeira posição e aí aqui dentro, ó, a gente pode usar um while e tá tudo certinho, ó, deixa eu só, se você recortar e colar, ele já tabula o seu código, tá legal? Aqui só para vocês verem os argumentos da query do banco, aí eu obtive lá os índices, os 2 índices que eu quero, e aí a funçãozinha lá, o loop, para imprimir os valores do banco, tá legal? Então vou executar ele mais uma vez aqui, vamos ver. Beleza, pessoal? Então, o que ele fez aqui foi imprimiu, ó, o nome que eu tinha, ó, Tito Felpudo, Fofura, 2 vezes, não sei porquê. Ok? Então, temos os nossos itens lá adicionados no banco, né? Temos o banco criado, os itens adicionados, e agora a gente tem uma funçãozinha aqui para ler esse banco, tá legal?
Tá faltando ali uma chave para fechar. Então, tem uma função que apaga dado. Eu só vou invocar essa função dessa vez, ó. Apaga dado. E aí, o que esse cara aqui vai... Então, só para vocês enxergarem, ó, a query de apagar um dado é essa daqui, ó. Eu tenho ela, deixa eu comentar aqui. É essa daqui, ó. Delete from o nome da sua tabela, aonde campo que você criou, né, no caso o meu é nome, né, e o item que você quer deletar, tá? Essa query aqui, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer sua tabela e apaga o item aonde o campo, vamos colocar aqui, nome é igual. No caso ele criou dois fofura, eu vou até apagar a fofura daqui, ó, fofura. Então, o que vai acontecer? Ele vai deletar a tabela onde o nome for fofura, tá? Ele vai apagar, no caso, esses dois itens aqui. O que a gente tem que fazer aqui é formatar daquela nossa maneira lá, tá? Então eu vou usar aqui minha query, string.format. Vou fazer o seguinte também, apagar o dado, eu vou passar um string aqui, eu vou chamar ele de dado, tá? O string que eu passar aqui vai ser o valor que eu quero apagar, e na hora de disparar essa função eu quero apagar o dado fofura, tá legal? Então, é isso aqui, ó. O string format aqui no caso seria essa query aqui, né? Vamos copiá-la aqui para dentro. Só que você vai falar assim, ó, delete from, não quero tabela. Então eu vou substituir, ó, dinheirinho S, aonde nome também é dinheirinho S, e entre aspas aqui o valor do string, então também % S, tá? Não é dinheirinho, na verdade é percent, eu sempre troco aqui, eu sempre falo dinheiro, mas é o símbolo de percent, tá? Então você inseriu aqui 3 referências a uma variável, e aí na ordem, depois do string aqui, você vai dar um vírgula. Quem que você vai inserir aqui? Posso até na linha de baixo aqui, ó, tabela, ponto config ponto. Primeiro é o nome da tabela, né? Então é o tabela, aonde o campo nome, então tabela config ponto colunas ponto nome é igual a quem? A esse parâmetro que ele passou aqui, no caso é o dado, né? Tá legal? Então, isso aqui a gente tem a nossa query montada, basta agora você falar meu banco, exec SQL e minha query. Beleza? Com isso ele vai remover um item, e aí já usa aqui o ler banco, ó. Vamos depois usar a função ler banco para ele imprimir ali. Deixa eu até apagar o meu log que eu tiver aqui, ó. Já vou deixar aparecendo só o que for meu log. Beleza? Ele mostra de novo. Mas tudo bem, vamos executar de novo aqui, ó. Então o que ele tem que fazer é apagar a fofura do banco, né? E depois ler todos os dados de novo aqui. Vamos ver o que a gente vai obter aqui. Beleza? Então ele abriu aqui a aplicação. No meu log aqui eu tenho todos os nomes, menos os da fofura que foram excluídos aí do banco. Beleza, pessoal? Então com isso aqui, ó, com essas aulas que eu mostrei aqui, com essa sessão, eu vou deixar tudo nesse código aqui, se vocês quiserem por referência, tá? Com isso a gente aprendeu a usar lá o Shared Preferences, ele está aqui incluído, mas eu comentei, mas vou deixar aqui no código. Shared Preference para a gente gravar um pequeno volume, uma pequena estrutura de dados, né? Uma lista, na verdade, de dados do nosso aplicativo, armazenar isso no nosso aplicativo.
de forma que se você fechar, finalizar, suspender a aplicação, você não perde esses dados, né? E aí depois aprendemos como criar e manipular o SQL, o SQLite, na verdade, né? Isso que eu mostrei nessas últimas 3 aulas foi, na verdade, uma maneira mais prática da gente configurar a nossa tabela, tá legal? Então a gente cria lá uma classe com as configurações, a estrutura da tabela, os campos que a tabela vai ter, um helper, né, um objeto que já vai criar essa tabela para a gente, e percebe que dessa maneira que a gente fez aqui agora, tá, tudo fica referenciado agora, né? Se eu chegar aqui na tabela config e inserir um novo campo, vai ficar bem mais simples de enxergar aonde eu vou ter que chamar esse campo, né? Como que eu vou ter que melhorar isso daqui, né? Você percebe que a aplicação ela fica bem mais simples, a arquitetura dela fica mais legal de se trabalhar, né? Não é que você vai mexer uma coisa, você vai ter que sair alterando em tudo, né? Fica muito melhor estruturada. A aplicação é mais fácil de você trabalhar e alterar as coisas aí futuramente, né? Beleza? Então essas aulas aqui foram só para a gente, só uma pequena introdução a esse tema aí, ao armazenamento de dados, porque aí nos aplicativos daqui em diante a gente vai usar em vários deles aí esses recursos aí do SQLite principalmente. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida, manda uma pergunta aí no fórum que eu e o Daniel vamos responder para vocês. E compartilhem aí a sua experiência, digam o que vocês estão achando. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, a gente está sempre disponível aí. Beleza? Até a próxima então, pessoal. Valeu!